Meus amores, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Tati Aconselha. O Tati Aconselha de hoje está muito especial, porque nesse conteúdo de hoje nós vamos desvendar um mistério, nós vamos responder uma pergunta que permeia as mentes da esmagadora parte das mulheres desse mundo. E dentre os meus 3 anos de desenvolvimento humano, todos os dias, gente, eu respiro isso, eu respiro desenvolvimento humano, respiro autoconhecimento, respiro autoestima. Então, dentro desses 3 anos, eu já conheci muita gente, eu já trabalhei com muitas pessoas, eu tô aqui nesse Instagram há muito tempo e talvez a pergunta que mais chega até mim seja justamente essa: Tati, como deixar de ser trouxa? Como deixar de ser passada para trás? Como parar de ser feita de idiota, de ser humilhada, esculachada, ofendida, desrespeitada? Pelo amor de Deus, Tati, como eu vou deixar de ser trouxa? Como eu posso deixar de ser trouxa? Meus amores, essa sem dúvida é a grande pergunta, é o grande questionamento da grande maior parte das mulheres. Sejam elas solteiras, porque quando a gente está solteira, a gente é muito trouxa. Quando a gente está num namoro, no início de um relacionamento, a gente às vezes fica 2 vezes, 3 trouxa. Daí quando a gente casa, a gente vira trouxa ao cubo, não é nem ao quadrado. Tati, mas quando você fala de ser trouxa, você tá querendo ofender a gente? É óbvio que não, né, meus amores? Porque se tem uma pessoa que já foi trouxa nessa vida, sou eu. Se eu tenho hoje em bagagem profissional e pessoal para explicar para vocês como deixar de ser trouxa, é porque eu mesma superei as minhas trouxices durante toda a minha vida. Porque quem é trouxa, meu amor, sabe exatamente a dor que é ser passada para trás. Se sentir humilhada, se sentir desrespeitada, se sentir invadida, se sentir desvalorizada. Não tem nada mais horrível do que isso. E eu já senti isso muito dentro da minha vida, principalmente dentro da minha vida amorosa, dentro dos meus relacionamentos ou da conquista. E eu posso falar com muita propriedade que tem como deixar de ser trouxa, sim. Sou aqui uma ex-trouxa, não estou livre de ser feita de trouxa de novo. É importante frisar que ninguém tá livre. Essa live aqui é para que a gente minimize as chances de voltar a ser trouxa, de voltar a ser passada para trás. Mas enquanto a gente estiver viva, enquanto a gente estiver respirando, há a possibilidade da gente ser feita de trouxa. A gente só tem que ter autoconsciência para evitar esse paranauê. Mas antes da gente explicar o que é ser trouxa e como deixar de ser trouxa, eu gostaria de falar o que não é ser trouxa. Estou quebrando o escritório. O que não é ser trouxa, porque tem muita gente que confunde ser trouxa com alguns comportamentos que são naturais, inclusive alguns que são positivos. Meus amores, ser boa não é ser trouxa. As pessoas confundem. Eu sou trouxa porque eu sou boazinha demais. Não confunda ser boa com carência emocional. Uma pessoa que é boa, amorosa, generosa, empática, ela não necessariamente vai ser feita de trouxa. Isso não tem relação com trouxice. Amor, empatia, cuidado, carinho, perdão, não tem absolutamente nada a ver com ser feita de trouxa. Inclusive, eu acho uma judiação, uma falta de autoconsciência, grande parte das pessoas confundir amor, que é um sentimento lindo, que é um sentimento nobre, com baixa autoestima. Se você aguenta desaforo, se você atura desaforo de homem, de relacionamento, não é em nome do amor, meu amor, não é em nome do amor. Amor não faz mal para ninguém. Amor somente nos engrandece. Tem a ver com outra coisa, que não é amor, tá bom? Então, ser boazinha, ser boa, generosa, empática, perdoar, agradecer, honrar a sua história, em nada tem a ver com trouxice. Então, se você é boa, ótimo. Não quer dizer que você é trouxa. Se você está sendo trouxa, o motivo não é você ser boazinha. Outra coisa que não é ser trouxa. Ser traída e enganada.
Meus amores, se você está dentro de uma relação, se você confia nas pessoas, outro sinal que você não é trouxa. Confiar nas pessoas. Eu parto do pressuposto que as pessoas são boas. Eu só começo a desconfiar delas caso elas me provem o contrário. Então, confiar nas pessoas não te faz trouxa. De jeito nenhum. Não observar os sinais que elas dão para você é uma trouxice. Mas confiar nas pessoas não é ser trouxa. Inclusive, se você for entrar num relacionamento, eu sugiro que você se entregue. Porque se for para entrar com freio de mão puxado, talvez seja melhor nem entrar. Então, confiar nas pessoas, se entregar, dar o melhor de si dentro de uma relação, não é ser trouxa. Se você foi enganada, se a pessoa que está do seu lado te traiu, mentiu para você e te esculachou, e você fez o que você podia, e ele realmente te enganou, ele não te deu sinais que ia fazer isso, você não é trouxa. Eu, particularmente, já tomei foi muito chifre e muito esculacho nessa vida. E teve alguns momentos que eu fui trouxa, e teve outros que não. Simplesmente o fato de você ser traída não te faz uma trouxa. Na minha humilde opinião, quem é trouxa é quem trai. Porque carrega um peso nas costas gigantesco, por mais que essa pessoa não tenha consciência. A energia da mentira, a energia da traição é uma energia muitíssimo pesada. E se uma pessoa fez isso com você, meu amor, não é você que é trouxa. Trouxa é quem te enganou. Beleza? Agora, Tati, continuar consecutivamente do lado de quem trai, engana, mente, desrespeita, aí é trouxice? Eu volto a pergunta para você, meu amor. Se traição, se mentira é uma coisa que te fere, que te machuca, e você fica do lado de uma pessoa que te trai uma vez, te trai duas, te trai três, e mente, engana, desvaloriza, desrespeita, conta você para mim. Tá sendo trouxa? Dentro do meu modelo de mundo, isso sim é uma trouxice. Permanecer do lado de uma pessoa que faz isso inúmeras vezes e eu tô sempre acreditando que ela vai mudar, isso é uma trouxice. Mas se foi uma vez, obviamente que você não é trouxa, porque você não sabia que a pessoa era daquele jeito. E a gente sim tem que se entregar, tem que dar o melhor de si, e se a outra pessoa não retribui, o problema é dela. Cada um arca com as consequências das suas escolhas, das suas atitudes. Então, ser boa não é ser trouxa. Ser traída, ser enganada não é ser trouxa. Perdoar uma traição, se for a primeira traição, uma mentira, perdoar uma vez não é ser trouxa. Todas as vezes que você tem uma boa intenção, que você age segundo a sua verdade, que você se valoriza e que você confia no que o outro te diz, você não está sendo trouxa. Se o outro vacilou com você, se o outro não foi fiel, não cumpriu as regras do casal, você não foi trouxa, então não se enxergue dessa forma. Eu gostaria muito de frisar, porque tudo que acontece é trouxa, é ser trouxa. Não, meus amores. Você entrar numa relação, você se entregar, você confiar no seu namorado, no seu marido, você criar uma expectativa positiva em relação àquele relacionamento, não é ser trouxa. É viver intensamente a sua relação. E se não for para viver intensamente, você tem que avaliar até se vale a pena. Se entrega. Se a pessoa não for capaz de te dar aquilo que você espera, avalia. E caso você ache que continuar com aquela pessoa seja estar te diminuindo, você termina aquela relação. E daí você se prepara, se cuida e se entrega para a próxima. Então compreendam que ser trouxa e passar por dissabores, por decepções amorosas, não são sinônimas. Ninguém está livre de passar por uma desilusão, de passar por um momento ruim dentro de uma relação, dentro da vida amorosa. De forma alguma. Mesmo as pessoas mais seguras de si, mais criteriosas, mais autoconscientes, ninguém está livre, meus amores, até porque a gente se apaixona. Se apaixonar faz parte da nossa humanidade, é gostoso se apaixonar. Então, não existe problema nenhum em viver as situações corriqueiras do relacionamento. Uma briga, uma negociação, você ceder um pouquinho, o parceiro ceder um pouquinho, e assim vocês irem fluindo nessa dinâmica. Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso não é ser trouxa. Negociar não é ser trouxa. Ceder um pouquinho, ceder de um lado, ceder de outro,
É o que faz parte da vida, faz parte das relações amorosas. Então, não se considere trouxa por você estar vivendo uma vida normal de casal. Brigas são normais, desentendimentos são normais, desalinho, muitas vezes uma separação e uma volta, tudo isso faz parte. E isso não te faz trouxa, então não se julgue dessa forma. Então, compreenda, saiba identificar, até para que você não fique se martirizando, né? Ah, confiei no meu marido me prometeu lá na frente do padre amor eterno e me tacou um chifre. Você não é trouxa por causa disso. Então, tira essa ideia da sua cabeça, tá bom? Isso não é ser trouxa. Ok, Tati, já tô sabendo o que é não ser trouxa. Agora, vamos contextualizar, vamos entender o que é ser trouxa, para que eu consiga entender, inclusive, se eu consiga avaliar se eu sou trouxa ou não. Vamos lá, meus amores. Eu trouxe muitos comportamentos, eu até anotei, porque eram tantos comportamentos, que é muito importante, inclusive, que vocês me tragam mais comportamentos. Se vocês lembrarem de alguma trouxice de vocês, de uma amiga, a gente tem, né? Ah, eu tenho uma amiga que já foi trouxa. Me contem aqui no chat, caso vocês tenham mais algum exemplo para trazer. Bora pensar na fase da conquista. Como é que a gente faz papel de trouxa na fase da conquista? Vocês já passaram por alguma situação onde vocês pensaram assim, porra, tô sendo feita de trouxa? Vou dar alguns exemplos clássicos. Você tá numa baladinha, numa festa, num bar com cara, tá aquele climinha de paquera, tá todo mundo naquele bar, naquela balada. Você vê o cara circulando na balada a noite toda e ele nem encosta em você. Ele nem te olha na cara, ele fica esquivando. E daí no final da balada ele te manda aquela mensagenzinha: nossa, você tava linda, nossa, te olhei a noite toda. Pura mentira. Porque se tivesse olhado, se tivesse interessado, tinha chegado na balada mesmo. Mas ele não quis te assumir, ele não estava interessado o suficiente em você para pegar na tua mão e ficar com você na frente de todo mundo. E daí no final da balada, ele manda uma mensagem querendo te encontrar para fazer, a gente sabe muito bem o quê? Meus amores, isso é um comportamento, se você aceita, porque, óbvio, o cara fazer uma proposta indecorosa dessa, a gente não tá sendo trouxa se ele teve o despautério de ter uma ideia esdrúxula dessa. Mas se a gente aceita encontrar com o cara nessas condições, nós estamos sendo trouxas. Tati, e aquele carinha assim que a gente fica de vez em quando? Ah, eu gosto de ficar com ele, é tão gostoso. Mas ele some assim 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. E depois ele aparece. Ah, eu sumida. Ah, pois é, tava passando por prova na faculdade, meu trabalho estava muito puxado. Vamos se encontrar? E daí você vai lá e encontra, e você tá toda emocionada, você já tá imaginando um futuro para essa relação, já tá projetando, já tá fantasiando uma relação com essa pessoa. Trouxa. Trouxa. Quando o cara tá afim, ele demonstra que tá afim. Ele é presente, ele tem medo de você se envolver com outra pessoa. Então, se ele aparece de 2 em 2 semanas de madrugada, para você ser a rapa do tacho dele, é porque ele não tá interessado em você. E se você aceita encontrar com ele nessas condições, você está sendo trouxa. Tati, acabei de conhecer um cara, ele parece super legal, ele parece que tá, assim, gostando de mim. E daí eu começo a me comportar como se eu já fosse namorada dele. E daí eu começo a dar sinais nas redes sociais, a mandar mensagem perguntando quando é que a gente vai se ver e demonstrando um interesse muito desproporcional, me mostrando 100% disponível para aquele cara. Meus amores, tá sendo trouxa. Tati, mas eu tô demonstrando. Meus amores, demonstração demais, disponibilidade demais. No momento que você tá mostrando pro cara que ele tá sendo sua prioridade. Não. Que dia que a gente pode se encontrar? A gente pode se encontrar amanhã? Ah, amanhã você tem futebol? E depois de amanhã? Ah, você tem que estudar para sua prova? Tem que apresentar um trabalho? Ah, tá. E sexta? Meus amores, isso é broxante. E ele vai te fazer de trouxa se você se colocar nesse papel. Quando você dá uma importância pro cara que ele ainda não tem. Ele não é seu namorado, ele nunca te pediu namoro, ele nunca pegou na tua mão e te assumiu. E você fala dele e se comporta com as outras pessoas como se você fosse uma pessoa comprometida. Trouxa.
perde oportunidades, se desliga de todos os contatinhos, sendo que o cara nem te assumiu. O cara nem demonstrou que realmente vai chegar junto em você e você já se anula completamente todas as possibilidades de desmarca com amiga, desmarca viagem com família para estar ali à disposição do boy que nem é teu namorado ainda. Trouxa. Trouxa, amiga, me desculpa, eu tenho que falar a verdade para você, para te prevenir, para levar uma luz para sua mente, mas você está se comportando como uma trouxa. E se o cara ainda não começou a te tratar como uma trouxa, é isso que vai acontecer com o tempo. Quando nós estamos disponíveis demais, quando a gente mostra para o cara que as necessidades dele, que os horários dele, que as condições dele, que as oportunidades dele estão acima da nossa, é dessa forma que ele vai enxergar a gente, como se nós fôssemos menos importantes do que ele, e pode não ser agora, mas depois ele vai tratar a gente que nem trouxa, porque a gente está se colocando nesse papel. Outro comportamento típico de solteira que está sendo trouxa. Eu não sei para vocês, porque cada pessoa tem um modelo de mundo, tem um jeito que enxerga a vida e um jeito que enxerga relacionamento. Mas para mim, traição não rola. Eu não aceito infidelidade. Eu sou monogâmica. Eu tenho relacionamentos fechados. E eu sei que aquele carinha que eu tô afim ali, ele botou chifre nas 253 namoradas que ele tinha antes de ficar solteiro. E eu tô ali toda sassaricando pra ele, achando que eu sou melhor do que as 253 namoradas, achando que comigo ele vai se comportar de uma forma diferente. Kit ilusão pra você, bebê. Você vai tomar chifre igual todas as outras tomaram. E se você tá entrando nessa relação sabendo disso, já entra sabendo que tu tá sendo trouxa. Tá bom? Você não é mais importante, não é mais bonita do que todas as outras que passaram pela vida dele. É muita pretensão da sua parte. Então, se você tá embarcando, se você tá investindo num cara que você sabe que é um safadão, que bota chifre em todo mundo, que não pode ver uma mulher que tá passando cantada, você vai ser a próxima, tá bom? A próxima trouxa. E daí fala assim, e daí quando você tomar chifre desse cara, daí você vai ser trouxa. Chifre, de uma forma geral, não é trouxice. Mas quando você entra numa relação sabendo o que ele fazia com as outras mulheres, você já tá sendo trouxa de cara. Tá bom? Então, abre teu olho, porque eu tô avisando. Você antes tinha a desculpa de não saber disso, tava olha, com os olhinhos fechados. Agora eu tô te mandando bem a real, é isso que acontece. De acordo com a neurociência, homens que traem têm 300% de chance de trair no próximo relacionamento. Tati, mas não existe exceção? Sempre existe exceção, né, bebê? Mas por que tu acha que é você? Por que tu acha que a tua pele vale esse teste? Tem 3 bilhões e meio de homens no mundo, meu amor. Vai procurar um que pelo menos não tem o hábito de ficar botando chifre nos outros, porque senão você já vai entrar sendo trouxa. Não entre nessa relação, pelo amor de Deus. Outro comportamento que faz a gente entrar em cada cilada é ficar fantasiando o relacionamento. Eu mal conheci o cara. Eu já tô imaginando eu vestida de noiva, eu já estou imaginando o pedido de casamento, o nome dos filhos e o nome dos cachorros. Aquela típica fantasia de menina que eu, por exemplo, tinha. Gente, eu sou da geração das princesas da Disney. Então, viver histórias de amor, contos de fada, encontrar príncipes encantados e almas gêmeas era tudo que eu queria na minha vida. Mas, meus amores, isso não existe, tá bom? A gente tá falando de amores e relações reais, não contos de fada. E se você acabou de conhecer um boy, não fica alucinando, não fica fantasiando que aquele cara é o amor da sua vida. Pode até ser que ele se torne, mas se você acabou de conhecer ele, não comece a alucinar que ele é o amor da sua vida, porque tem grandes chances de não ser. Então mantenha os pezinhos no chão. Outra coisa que faz com que a gente entre realmente nesse papel de trouxa é se apaixonar.
Tati, mas como é que evita de se apaixonar? Porque quando a gente se apaixona, meus amores, a paixão é uma emoção. Entendam que a paixão é uma emoção e é uma emoção que turva a nossa realidade. De fato, a paixão, ela embaralha o nosso raciocínio. Quando a gente está apaixonado e a gente cria uma história de amor na nossa cabeça, o nosso cérebro faz com que a gente foque a nossa atenção somente naquilo que a gente quer enxergar. Muitas vezes a pessoa está mostrando sinais óbvios que aquela história de amor que eu estou criando não existe, mas o meu cérebro apaixonado faz com que eu foque a minha atenção somente no que eu quero ver. Caso clássico, caso que todo mundo está assistindo, algumas pessoas estão assistindo no pay-per-view, o que está acontecendo com nossa bonequinha Inxalá, Carla Dias. Ela está apaixonada. O cara está dando sinais óbvios que está cagando na cabeça dela. E, amores, eu não estou julgando, tá bom? Porque a amiga não julga, eu não estou julgando ela. Muito pelo contrário, tenho muita empatia porque eu já fiz papel de trouxa muitas vezes. Muitas. Mas que é um caso clássico de pessoa que está apaixonada e não consegue enxergar a realidade, assiste o Big Brother. O cara tá lá esculachando, ela assistiu uns pedacinhos de uns vídeos do cara e ela absorveu somente aquilo, pegou aqueles pedacinhos mínimos que faziam ela acreditar que aquela história amorosa dela era real. Ela chegou na casa, ajoelhou no cara e pediu ele em namoro, meus amores. Caso clássico de mulher apaixonada que é incapaz de enxergar um palmo na frente. Então compreendam a paixão, entendam o que a paixão causa, para que vocês não fiquem cegas. E, meus amores, existe jeito de não se apaixonar. Então, tenha critérios para que você não seja trouxa. Por exemplo, se eu sei que o cara botava chifre em 253, ó minha mãezinha, em 253 mulheres, se eu sei disso, por que eu vou dar abertura para eu me aproximar desse cara e correr o risco de me apaixonar? Eu concordo, meus amores, que tem momentos da nossa vida que se apaixonar é inevitável. Mas em alguns momentos a gente consegue evitar, mas a gente não evita. Por quê? Porque no final das contas nós estamos desesperadas para viver uma história de amor. Desesperadas, né, mãezinha? A gente conversa muito sobre isso. Eu e minha mãezinha, que minha mãezinha também é coach, então a gente conversa muito. E é mãe e filha, né, gente? Melhor ainda do que ter uma mãe coach é ter uma mãe maravilhosa. Então, a gente muitas vezes se permite apaixonar por pessoas que não tem nada a ver com a gente. Tati, por que você fala isso? Você não me conhece. Porque eu me conheço, meus amores. E no final das contas, nós somos parecidas. Eu já tive inúmeras circunstâncias onde eu nem me apaixonei pelo cara de cara, assim. Eu conheci ele, eu nem fiquei apaixonada. E eu nem achei lá essas coisas. Mas eu estava tão desesperada por uma história de amor que eu embarquei nessa relação assim mesmo. E depois a gente acaba até se apaixonando, a gente acaba se apegando, mas a gente se permitiu apaixonar. Então tenha uma autoconsciência do que a paixão faz nas vidas de vocês. E como a paixão cega, de fato, é orgânico, é do nosso cérebro, é cognitivo. A paixão cega. Então, tomem muito cuidado quando vocês estão apaixonadas. E se vocês estão se apaixonando, se vocês estão se emocionando e vocês estão observando que não é recíproco, pelo amor de Deus, não alimentem esse sentimento. Porque daí a chance de ser trouxa, ela aumenta em 1010%. Por gentileza, observem os sinais que você está se apaixonando e observem os sinais se é recíproco. Se não for recíproco, vaza antes que você entre numa furada. Tati, e quando a gente está dentro de um relacionamento, quais são os comportamentos que fazem a gente fazer papel de trouxa? Lembrando, ratificando para quem entrou na live depois. Quando eu falo de trouxa, não é nenhum julgamento, meus amores. É somente um jeito que a gente fala assim, muito comum, quando a gente está sendo passada para trás. Quando a gente literalmente está sendo feita de besta. E eu não quero que isso aconteça com vocês do mesmo jeito que aconteceu comigo tantas vezes. Melhor do que aprender com os nossos próprios erros, é aprender com os erros dos outros. Então, aprendam com os meus, por favor.
Quais são os comportamentos típicos dentro de um relacionamento quando a gente está fazendo o papel de trouxa? Meus amores, quando a gente abre mão da nossa vida pela outra pessoa, não tem nada que seja mais trouxice do que isso. Ah, ele não gosta que eu encontro com as minhas amigas, ele diz que as minhas amigas é tudo piranha. Eu deixo de encontrar com as minhas amigas. Daí tem festa de família, tem da minha e tem da família dele. Eu só vou nas festas da família dele. Eu gosto de romance. Eu gosto de estar envolvida, eu gosto de contato físico. Pri, que saudade, princesa. Eu gosto de contato físico, de carinho. Eu gosto disso, meus amores. E a partir do momento que eu abro mão de viver uma história de amor bacana, com conexão, com calor, eu tô abrindo mão de mim. E eu tô sendo trouxa, meus amores. Eu não tenho que abrir mão dos meus desejos, eu não tenho que abrir mão das minhas necessidades em nome de ninguém e de nenhum relacionamento. Eu tenho sim que negociar, eu tenho sim que ceder, eu tenho sim que alinhar, eu tenho sim que fazer de tudo para esse relacionamento funcionar. Mas eu não posso abrir mão de coisas que são essenciais para mim e para minha felicidade em nome de ninguém. E quando eu faço isso, eu entrego a minha vida na mão do cara e se ele não tá me fazendo de trouxa, ainda ele vai fazer. Uma boa temática, estelionato afetivo. Já pensou em falar sobre isso? Em verdade, não deixa de ser uma forma de ser trouxa ao cubo. Achei muito interessante essa expressão e vou preparar uma live sobre isso. Gostei demais dessa expressão. Vou dar uma pesquisada, uma aprofundada e vou trazer uma live muito bacana para vocês. E o famoso 171, né, gente? 171 afetivo. Acontece e a gente acaba se iludindo. Mas quando eu der uma pesquisada sobre isso, eu vou deixar muito claro uma coisa também. Porque acontece muito em relação à nossa vibração. O jeito que a gente vibra, meus amores, é o jeito que a gente atrai as pessoas. Então, quando a gente está realmente numa vibe de ansiedade, desespero, de carência afetiva, a chance da gente encontrar pessoas que vão validar esse comportamento, essa dependência, esse desespero, é muito grande. E se a gente não está se sentindo bacana, que tipo de pessoa que a gente vai atrair? Pessoas também que não são bacanas. Se a gente está sofrendo, que tipo de pessoa a gente vai atrair? Pessoa que provavelmente vai validar a nossa crença que realmente relacionamentos são difíceis, que homens não prestam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vibe. Dentro de um relacionamento, por exemplo, a gente tem um acordo de, enfim, não ficar até tarde todo dia na rua. Ah, mas meu marido, um dia ele tem futebol, um dia ele tem isso, um dia ele tem cerveja com os amigos, um dia tem happy hour, e eu tô sempre aceitando. E eu tô sempre abrindo mão, por exemplo, de um convívio familiar, de um filminho na Netflix antes de dormir, porque eu estou cedendo excessivamente. Meus amores, isso não é digno. Isso não é digno, isso não é bacana. E na medida que isso se repete todos os dias, você está sendo feita de trouxa pelo seu namorado, pelo seu marido. Tati, eu tô sendo traída. Como eu falei, traição não significa que você está sendo feita de trouxa. Agora, se traição te incomoda, se traição te machuca, se o seu marido te trai, promete que vai mudar, chora, você volta, depois ele trai de novo. Depois você pega a conversa na internet, depois você pega a conversa em celular, depois você ouve burburinho na rua que ele tá aprontando. Amor, desculpa a sinceridade, porque eu sei que dói. Porque, gente, isso já aconteceu comigo. E dói, e dói. E a gente se sente humilhada, a gente se sente um lixo. Mas a gente tá se colocando no papel de trouxa. A pessoa que bate em mim uma vez, não é culpa minha. A pessoa que bate em mim várias vezes, eu tô permitindo. E, meus amores, eu não tô falando de abuso físico e abuso psicológico, não, tá bom? Porque isso é uma conversa muito mais profunda e tem uma teia, uma dependência emocional muito mais profunda. Eu tô falando de coisas triviais, não estou falando de abusos físicos e nem nada, né, meus amores? Porque tem mulheres realmente que apanham todos os dias e de forma alguma é culpa delas. Quando eu falo de bater, de apanhar, é realmente com atitudes e com comportamentos, não as vias de fato.
as vias de fato realmente é um problema muitíssimo sério que merece outro momento. Aqui eu tô falando de apanhar mesmo da vida, do cara tá me desrespeitando, depois chega com um buquê de flor, daqui a pouco fala que vai mudar, fica uma semana, duas, um ano e daqui a pouco tá incidindo nos mesmos erros. E eu estou continuando, eu estou permitindo que isso aconteça, porque toda vez que eu perdoo e eu fico, meus amores, eu sei que é duro, eu sei que é triste, mas eu tenho que falar a real para vocês. Toda vez que eu perdoo e eu fico, eu estou falando para ele que tá tudo bem. Que eu vou espernear, que eu vou chorar, que eu vou sofrer, que eu vou xingar, mas que no final das contas eu vou ficar do lado dele. Então, perdoem se quiserem perdoar. Eu, por exemplo, sempre perdoei. Escolho perdoar e ir embora, mas se você escolher ficar, conviva com isso. Conviva com isso. Porque se ele fez uma, duas, três, ele vai fazer sempre, sempre, tá bom? Tô falando a verdade pra você, pra se você achar que isso não é digno, dá tempo de você vazar antes de você gastar preciosos anos da sua vida do lado de uma pessoa que não te respeita, que está sim te fazendo de trouxa. Tati, e no final de um relacionamento? No final de um relacionamento tem como? Tem como ser trouxa? Tem, meus amores. Outra questão, meus amores, que eu não falei dentro de um relacionamento, quando a pessoa fica te criticando, fica te diminuindo, te desrespeitando, te descredibilizando. Eu já vi muitos relacionamentos assim, com extremo criticismo, implicância, discussões públicas e a pessoa te desdenhando. Tá sendo feita de trouxa. Se isso acontece com recorrência, tá sendo feita de trouxa. E quando a gente termina um relacionamento, Tati, tem como tá sendo feita de trouxa? Quando eu já terminei um relacionamento, tem, meus amores. Como é que isso pode acontecer? Ah, quando acontece aquele monte de remember. Ah, não, é só dessa vezinha, é só dessa vezinha. E você cede, e você acredita que aquela pessoa tá mudando. Ela ficou com você 10 anos e não mudou. Mas ficou um mês separado, Jesus Cristo tocou o coração dela. Não dá ousadia, gente. Se esse fosse bom, era atual, tá bom? Não fica achando que você é exceção à regra, não. A pessoa não mudou, ela tá querendo te pegar de vez em quando, você tá fazendo papel de trouxa. Ah, Tati, mas ele prometeu que ia mudar. Ah, claro! Você ficou do lado dele anos e anos e anos, e ele tendo aquele comportamento que te machucava, e daí vocês separaram, ele prometeu que vai mudar. Para você mudar, para você voltar para ele pela 58ª vez e passar pelos mesmos abusos, pelos mesmos desrespeitos. Não, gente, não. Quando a gente termina uma relação, tem sim como ser feita de trouxa, e eu não sugiro que vocês façam isso. E o que acontece, meus amores? Por que isso acontece? Porque a gente acredita, por exemplo, que relacionamento é assim mesmo. Ah, não, relacionamento é assim mesmo, homem é assim mesmo, homem trai mesmo, e daí a gente acaba se sujeitando a situações como na conquista, de ficar aceitando, ficar com o cara no final de uma festa. A gente tá dentro de um relacionamento aceitando chifre, 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 chifre. Porque a gente acredita que relacionamento é assim mesmo, que homem é assim mesmo, que não tem homem para toda mulher, que você tem medo de ficar sozinha. E isso faz com que você aceite comportamentos indignos, meus amores. Não se desesperem. Eu queria que vocês observassem todos esses exemplos que eu trouxe, todas essas situações reais que eu dei para vocês. Observem o que todos esses comportamentos têm em comum. Façam essa reflexão. Todas as vezes que eu sou feita de trouxa é porque em algum momento eu coloquei a pessoa que está do meu lado acima de mim. Eu mostrei para ela que ela tem mais valor do que eu tenho valor. E o jeito que a pessoa me enxerga é o jeito que eu mesma me enxergo. Então, se eu acho que a pessoa merece estar junto comigo, mesmo quando ela me desrespeita, me trai, me engana, eu tô mostrando para ela que é justamente esse pouco que eu mereço. Quando eu tô mendigando afeto, quando eu fico carente, mandando mensagem o dia todo, quando eu fico implorando amor em atitudes, tudo isso, meus amores, repele. Carência, dependência emocional,
tudo isso repele, a gente faz a intenção de ter a pessoa perto, o nosso ego se desespera, o nosso ego quer aquela pessoa perto da gente, a gente quer ficar conversando com ela o dia todo, quer manter ela em contato com a gente, para ela não ter tempo de conversar com outras pessoas, para não ter tempo dela se interessar por outras pessoas. Mas isso afasta. Você tem todas essas atitudes no intuito, na intenção de manter aquela pessoa perto de você. Mas quando você faz esse tipo de coisa, quando você se coloca num patamar abaixo da pessoa, você espanta ela. Você se torna desinteressante. Você coloca ela num patamar de super interessante, super foda, que é a melhor companhia da tua vida, e papapá, e pipipi. E se coloca aqui embaixo. E é aqui embaixo que a pessoa que está do seu lado, ela vai te ver. Se você aceita sair com um cara no final de uma festa, é isso que você está mostrando para ele que você vale. Se você permanece do lado de um cara que te chifra, te engana, te desrespeita, é isso que você está mostrando para ele que você merece. Se você se separou do cara e toda vez que ele quer um remember, você recebe ele na sua casa e fica com ele, você está mostrando para ele que é pouco que você merece. E Tati, por que a gente faz isso? Meus amores, por conta de inúmeros fatores. Desde quando a gente é pitoquinha, pequenininha, já é introjetado na nossa mente, na nossa criação, na cultura machista que a gente ainda vive, que nós precisamos de relacionamento, que nós precisamos de histórias de amor, que nós precisamos de proteção, que quando a gente está dentro de um relacionamento a gente se torna mulher. Vocês já perceberam como é que funciona um casamento? Eu vos declaro marido e mulher, como se nós nos tornássemos mulheres somente quando a gente tem um homem do nosso lado. E, na verdade, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Mas é óbvio que desmistificar todos esses valores, padrões sociais e todas essas crenças que foram introjetadas nas nossas mentes desde quando a gente é criancinha, é um trabalho árduo, é um trabalho longo, mas dá para começar hoje. Dá para elevar a autoconsciência de vocês nesse mesmo momento. Dá para vocês elevarem a autoestima de vocês agora mesmo, porque todas as vezes que vocês são feitas de trouxa, é porque vocês estão aceitando comportamentos, é porque vocês estão aceitando muito menos do que o que de fato vocês merecem. E é essa mensagem que você está mostrando para outra pessoa. Quais são as crenças que me levam a, por exemplo, ser feita de trouxa? Meus amores, você pensar, por exemplo, que você precisa de um relacionamento para ser feliz. Essa crença faz você se permitir ser feita de trouxa. Se eu preciso de um relacionamento para ser feliz, eu vou aceitar qualquer coisa que aquela pessoa que está do meu lado vai fazer, porque eu preciso dela para ser feliz. Corta, acaba com essa crença. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Se você é infeliz, é algo individual. E pode ter certeza que você vai levar essa infelicidade, essa ansiedade, essa tristeza para dentro da sua relação. Então, se você quer ser feliz, seja feliz sozinha primeiro e se prepare para receber o amor de outra pessoa. Nós só estamos preparadas para receber o amor de alguém quando a gente se ama, quando a gente conhece o amor. Quando a gente não conhece o amor, quando a gente não se ama profundamente, a gente tem paixão, tem apego, tem tudo menos amor. Porque só sabe amar quem se ama. Quem não se ama não sabe amar o outro de jeito nenhum. Então, se você não tá feliz, se você tá desesperada, se você tá ansiosa, resolva as suas questões emocionais antes de entrar no relacionamento e projetar a sua felicidade e a sua paz de espírito no outro. O outro não é capaz de te dar a paz que você não tem. Então, se vira nos 30 e encontra a tua paz para que você consiga oferecer a tua paz para outra pessoa e consiga se conectar com alguém que tá tão bem, que tá com a vibração tão boa quanto a sua. Porque se você tá vivendo um inferno astral, a chance de você encontrar uma urucubaca e se apaixonar por ela, daqui para ali. Faltando isso aqui, pra você entrar numa furada, se você tá carente e desesperada. Outra crença que faz a gente aguentar tanto desaforo de homem, que é um absurdo, é todo homem trai. Todo homem mente, todo homem é assim. Então eu vou aceitar a traição dele e eu vou aceitar a mentira dele porque todos são assim. Balela. Existem 3,5 bilhões de homens no mundo. Tu conheceu quantos? Para estar aí afirmando que todos são assim.
Eu conheço muitos que traem, que chifram, que mentem. Inclusive, já peguei vários deles. E conheço outros tantos que vivem em relações felizes, que valorizam suas esposas e que levam muito a sério o relacionamento. Então não vem com essa desculpinha esfarrapada que a sua mente adora te contar pra você ficar aturando desaforo de homem, não. Homem não é tudo igual coisa nenhuma. Até porque mulher não é tudo igual. Então, por que homem vai ser tudo igual? Então, tira essa ideia esdrúxula da sua mente. Não tem essa de todo homem é igual, não. Ah, relacionamento é assim mesmo. Não é assim mesmo coisa nenhuma, não. Relacionamento não tem que ser ruim. Se você está vivendo um relacionamento ruim e se você tem uma crença aí na sua mente que relacionamento depois de um tempo fica ruim, eu já quebro essa crença aqui agora. Conheço casais que estão juntos há 20 anos e tem uma relação incrível, maravilhosa, tá sempre junto, viaja junto, beija na boca, vai pra festa, se diverte. Não tem essa não de relacionamento ser ruim depois de um tempo. Se o seu tá ruim, analisa, querida, muda, faz alguma coisa para melhorar esse casamento ou esse relacionamento. Mas não fica se contentando com migalha não e dizendo para si mesma que relacionamento é assim mesmo. Não é assim coisa nenhuma, não. Ninguém nasceu para ser infeliz, nem sozinho e nem junto. Então, tira essa crença da sua mente. Se sentir vazia e ansiosa, desesperada por relacionamento, afasta, espanta, traz escassez. Você mostra para as pessoas o quanto você está desesperada, você vibra carência. E, meus amores, não tem nada mais broxante do que carência emocional. Não tem absolutamente nada que desinteresse mais um homem ou até uma mulher, se for o contrário, porque isso acontece nos dois polos. Não tem nada que deixe a pessoa mais desinteressante do que ela tá o tempo todo rastejando, mandando mensagem, querendo saber do outro, andando grudado, tendo paranoia, excesso de ciúme, insegurança. Meus amores, isso é broxante. Oi, amigo, tudo bom? Então fica muito esperta, porque todas as suas intenções na hora de driblar o comportamento, de fingir que não tá vendo o comportamento ali do boy, que ele tá te fazendo de trouxa, tudo que você faz é na intenção de manter ele perto de você, mas não é isso que vai acontecer. Todas as vezes que você fica mandando mensagem desesperada, que você aceita a migalha dele, que você aceita desaforo, pouco a pouco você está afastando ele de você. Então, se existe uma chance de você conseguir ter essa pessoa do seu lado, mostra para ela que quem é a protagonista da sua vida é você. Meus amores, não existe nada mais sedutor e magnético do que uma mulher que é segura de si. Do que uma mulher que se basta, do que uma mulher que não aguenta desaforo. E quando eu falo que a gente não aguenta desaforo, meninas, eu não estou falando de não negociar. É importante negociar. Eu não estou falando de não ceder. Sim, a gente precisa ceder naquilo que é negociável, porque tem valores nas nossas vidas, nos nossos princípios, que não são negociáveis. Por exemplo, lealdade, fidelidade, para mim, monogamia, respeito. Grosseria, meus amores, dentro do meu modelo de mundo, dos meus critérios, eu não aceito grosseria. Eu não sou grossa, rígida e ríspida com ninguém. Então, eu jamais me envolveria com um cara grosseiro. Para mim, isso é muito importante. Então, compreendam. O primeiro passo para que você não seja feita de trouxa é se colocar em primeiro lugar. Ah, Tati, quer dizer que eu esperei aqui, ó, 40 minutos de live para você falar isso? Sim. Achou que tivesse algum segredo? Achou que tivesse alguma fórmula mágica? Meus amores, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para trincar a barriga, você tem que malhar. Não existe fórmula mágica para você ter um corpo saudável, você tem que se alimentar bem. Não existe fórmula mágica para enriquecer, você tem que trabalhar. Não existe fórmula mágica para criar um relacionamento bacana se você não tiver amor próprio. Não existe atalho. Tati, mas quando eu me vejo na situação, eu não resisto. Meus amores, se conheçam. Escrevam critérios.
Obedeçam esses critérios. Eu, por exemplo, eu tenho um ritualzinho, um ritual de paquera. Eu, por exemplo, demonstro pro cara que eu tô afim do cara. Quando eu tô afim do cara, o cara pode nem saber que eu existo, mas eu dou um jeito de mostrar para ele exatamente o que vale ao respeito ao outro, caráter e o relacionamento, que tem que ter amor de verdade. Concordo com você. Eu dou sinais claros pro cara, pro boy, quando eu tô afim dele. Só que eu tenho um protocolo. Se ele me dá uma cordinha, se ele se mostra interessado, eu dou mais um pouco de corda. Se ele não demonstra interesse, eu já pulo fora, não fico mendigando. Conheci um cara, namorei com ele, fiquei com ele. Eu não fico mais criando história na minha cabeça. Eu espero para ver o que vai acontecer. Se ele se demonstrar interessado, dou mais um pouquinho de corda. Se ele demonstrar falta de interesse, descaso, desrespeito, eu já pulo fora. Eu não pago para ver o que vai acontecer na página 2. Se a gente está dentro de um relacionamento, como é que a gente procede? Eu tenho um protocolo também. Mesmo quando eu estou apaixonada, eu tenho um limite que eu obedeço. O limite da minha dignidade. É importante que vocês saibam, que vocês construam, que vocês conheçam os limites de vocês. E mais importante do que tudo isso é respeitar. Nem que o preço a se pagar seja ficar sozinha. E, gente, tá tudo bem ficar sozinha. Inclusive, essa é uma crença que tem que ser abolida. Esse pânico, esse medo de ficar sozinha, essa necessidade de proteção dentro de um relacionamento traz esse desespero e faz com que vocês aceitem migalhas das outras pessoas. Não façam isso com vocês. Não façam, vocês são muito lindas, maravilhosas, especiais, únicas. Vocês já pararam para pensar que igual a você só tem você? Você é muito interessante, você é abundante. Você não precisa ficar atuando no desaforo de ninguém. Não existe só um homem no mundo. Existem 3,5 bilhões de homens no mundo. Não pense que esse cara que está te esculachando é o seu príncipe encantado, porque ele não é. Um cara que não te respeita, que não te trata bem, que não te trata do jeito que você merece, não é a sua alma gêmea. Para de romantizar as relações. Ah, mas eu disse sim na frente do padre. Ok que você disse sim, mas e se essa relação acabou? Você vai ficar para quê? Consigam perceber, entender quando um ciclo se abre e quando um ciclo se fecha. E não sofram quando um ciclo está se fechando. Aceitem o final de um ciclo. Estejam prontas, se amem, se conheçam. Tenham critérios na hora de escolher um parceiro, na hora de se relacionar. Tem um protocolo de conduta que evita você ficar se apaixonando por qualquer pessoa. Você tá tão desesperada por se apaixonar que aparece uma pessoa que não tem nada a ver com você. Você já cria um romance, já acredita nele. Depois de um mês você tá se lascando todinha na sua vida. Acabada, só o pau da rabiola. Não faz isso com você, minha amiga, pelo amor de Jesus. Não seja trouxa. E eu queria falar que todos esses comportamentos, que todas essas dicas, que tudo que eu tô falando aqui hoje, não vai livrar você 100% de ser feita de trouxa. Eu, que passei anos e anos e anos e anos da minha vida sendo trouxa, e graças a Deus e ao meu esforço, eu consegui me livrar dessa trouxice contínua, eu não estou livre de ser feita de trouxa de novo. Porque quando a gente se apaixona, corre risco de ficar ceguinha. Mas, meus amores, eu já minimizei muito a minha trouxice, muito depois que eu entendi todas essas coisas, que eu comecei a prestar atenção nos sinais. Meus amores, os homens dão sinais. Aprendam a observar os sinais e não ficar dando justificativa. Ah, ele não me ligou porque ele deve estar ocupado, ele deve estar ocupado com trabalho. Ah, ele me procurou no final da festa porque eu acho que ele não me viu, né? Pare de ficar inventando desculpa para os sinais que eles estão dando, que eles não gostam, que eles não estão interessados em você. Um homem, quando ele está interessado, meus amores, ele fica louco. Ele quer pegar na tua mão, ele quer te apresentar para a mãe dele, ele quer botar lá que tá num relacionamento sério com você no Facebook para não correr o risco de outro homem ir lá e te pegar. É isso que acontece quando um cara tá interessado. Quando isso não acontece, é tudo conversa fiada. É porque ele tá querendo te fazer de trouxa e você não pode deixar.
Não deixa não, porque você naturalmente não é. Todas as vezes que você é feita, de algum jeito você se permitiu ser feita de trouxa, porque você não se colocou no lugar onde você devia ocupar na sua própria vida. Você é a principal protagonista, não tem ninguém que seja mais importante do que você. E todas as vezes que você é feita de trouxa, é porque você se perde desse seu protagonismo. Você é a principal estrela, as suas necessidades são as necessidades mais importantes, e se você não cuidar dos seus interesses, do seu coração, ninguém vai cuidar do seu, ninguém vai cuidar do, ninguém vai cuidar no seu lugar. Combinado? E como eu estava dizendo, todas as dicas que eu dei é pra gente evitar a trouxice, mas hora ou outra isso pode acontecer, né, meus amores? Porque nós somos imperfeitos, nós somos humanos, nós estamos sujeitos a nos apaixonar, a confiar talvez nas pessoas erradas, e a viver. E viver é muito bom, e se apaixonar é muito bom, e se relacionar é muito bom. A gente vai aprendendo esses paranauês ao longo da nossa jornada e vai lapidando o jeito que a gente se olha e que olha o outro também, tá bom? E eu queria perguntar se vocês que estão aqui já se inscreveram na jornada Ame-se, uma jornada de autoestima, de amor próprio e de relacionamentos saudáveis e felizes que eu vou dar a partir do dia 29 de março. Não percam, porque dentro da jornada eu vou trazer um método estruturado, e tudo isso, o desenvolvimento desse amor próprio que você precisa, vai ficar muito mais claro. Então não perca. Para participar tem que se inscrever, não é live aqui no Instagram não, é um Paranauê diferente, então você tem que ir lá na minha bio, clicar no botãozinho e se inscrever. E eu te espero na jornada Ame-se, tá bom? Um beijo no coração, e foi muito gostoso entregar esse Tati Aconselha para você, tá bom? Beijo!